Senhor nessa noite. Amém. Aqui estamos em pé, vamos ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de Neemias. Agradecer mais uma vez o convite, né? Acho que já não dá mais para saudar como visitante, acho que nós estamos tudo junto, misturado. No livro de Neemias, capítulo 1, versículo 4 em diante. Livro de Neemias, capítulo 1, versículo 4 em diante, que nos diz o seguinte: ouvindo estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e jejuei e orei perante o Deus dos céus. Eu disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que cumpres tua aliança e usas de benignidade com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam abertos os teus olhos e atentos os teus ouvidos para ouvires a oração do teu servo, que eu faço perante ti de dia e de noite pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados de Israel, os quais cometemos contra ti, eu e a casa do meu pai pecamos. De todos nós corrompemos contra ti, não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos, que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, a palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e os cumprirdes. Então ainda que vossos rejeitados estejam espalhados pelos lugares mais longínquos debaixo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que escolhi, e ali fazer habitar meu nome. Estes ainda são os teus servos, e o teu povo que resgataste com a tua grande força e forte mão. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer teu nome. Faze prosperar hoje o teu servo e dar graças perante este homem. E na época eu era copeiro do rei. Podeis sentar aqui, irmãos. Em nome de Jesus. Já é a segunda vez que eu venho pregar numa campanha e, curiosamente, é o mesmo tema da outra a respeito da oração. Embora essa seja eu de joelhos na minha casa de pé, o tema da oração está aqui permeado como algo muito importante. E é algo também que nós vamos falar nessa noite, que todo aquele que quer ter êxito nos seus propósitos, com o crescimento da obra do Senhor, na sua família e em tudo qual mais coisas deseja fazer, precisa ter firme em seu coração, que necessita se colocar na presença de Deus em oração, assim como este homem. Eu não encontro outro livro da Bíblia em que menciona mais momentos de oração como na história de Neemias. E aqui nós colocamos, aproximadamente, nós temos de 7 a 8 momentos em que este livro se refere à oração de Neemias, e que a oração dele fez diferença para a sua vida e para toda uma nação. Não só para a casa dele ficar de pé, mas também como toda a sua nação se colocar de pé novamente. O contexto que nos faz o momento dessa palavra e no qual o próprio Neemias faz oração é a respeito do povo de Israel. E conforme a palavra de Deus diz, o povo de Israel saiu diante da presença do Senhor quando começou a adorar deuses estranhos, quando começou a fazer aquilo que desagradava ao Senhor. E por isso a nação se separou, por isso uma parte foi esparramada, foi exterminada, e a parte restante foi levada para o cativeiro na Babilônia, onde lá permaneceram durante 70 anos. E diz a palavra do Senhor, que profetizado por mais de 80 anos antes, a respeito de um rei que viria e que libertaria o povo de Israel, chamado Ciro, no qual pôde contemplar por através do profeta Daniel e entender que Deus havia, há muitos anos atrás, denominado este mesmo rei para ser o libertador novamente do povo. Então o rei Ciro fez um decreto e novamente libertou o povo que estava na Babilônia. Ele era um rei persa, os persas dominaram. E o que ele fez? Ele mandou de volta o povo retornou para a sua terra. Só que Jerusalém estava arrasada.
Jerusalém, os seus muros tinham sido queimados, as portas estavam derribadas, o templo estava destruído, o altar estava desmoronado, a cidade estava a cinzas. E lá só restava a tristeza daqueles poucos que sobreviveram. Então diz a palavra do Senhor que retorna o povo, 50 mil judeus, sob a liderança de Zorobabel, que era descendente de Davi. Retornam novamente para Jerusalém com o propósito de erguer primeiramente o templo do Senhor. Diz a palavra do Senhor que eles, além de eles retornarem com 50 mil judeus de volta para a sua terra, o rei Ciro também deu a eles condições, devolveu toda a prataria, devolveu todos os utensílios do templo que tinham sido levados pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. Ele devolveu para que eles reconstruíssem o seu templo e para que eles tivessem condições de sobreviver, já que lá em Jerusalém não tinha nenhuma situação que eles pudessem sobreviver. Então diz a palavra do Senhor que eles começaram então a fazer uma obra. Começaram primeiramente erguendo o altar. Depois que eles ergueram o altar, eles começaram a reerguer o templo. E quando eles começaram a erguer o templo, os povos samaritanos, amonitas, que estavam ao redor, começaram a ver. E como havia muito ódio pelos israelitas, pelo povo de Deus, eles começaram a fazer de todas as maneiras a parar a obra do Senhor. Começaram a levantar falsos testemunhos contra o povo de Deus, que eles ergueriam novamente uma nação, que eles novamente fariam algo contra o rei, contra os reis persas. Então diz a palavra do Senhor, e quando eles começaram a reconstruir o templo, por causa de intrigas do inimigo, eles pararam por 15 anos. 15 anos então eles deixaram de fazer a obra do Senhor. Então o Senhor levanta o profeta Ageu e o profeta Zacarias, e eles começam a profetizar ânimo para Zorobabel e para o povo, que eles choravam porque eles se lembravam do templo como era antigamente, e agora o templo não era mais da mesma maneira o qual o templo era na época de Salomão. E eles animam o povo, eles exortam o povo a retornar à construção, e por fim eles terminam de construir o templo. E isso leva entre os 15 anos e mais o tempo de reconstrução, leva cerca de 20 anos para reconstruir. No ano seguinte, posterior à reconstrução do templo, vai de volta para Jerusalém Esdras com mais um grupo de judeus. Esdras, ele era um escriba e um sacerdote, o qual transforma e faz uma grande renovação espiritual, trazendo a lei de volta ao povo, porque o povo não conhecia mais a lei de Deus, nem a língua a qual eles falavam antes, eles falavam mais, porque no tempo que eles estiveram na Babilônia, eles deixaram de falar o hebraico e começaram a falar o aramaico. Então o povo teve que ser ensinado novamente. 12 anos passados depois, se encontra a história que nós estamos lendo, que nós acabamos de ler aqui, com o retorno de Neemias. Neemias é a palavra do Senhor que em um determinado momento, ele era o copeiro do rei, ele tinha uma certa posição de prestígio. E o copeiro do rei, ele servia para quem? Provar o alimento do rei, para que o rei comesse sem saber que estava envenenado. Então ele tinha uma certa posição, ele estava muito próximo sempre ao rei. E um dia um dos seus irmãos voltou de Jerusalém e esteve ali onde ele estava, lá em Suzã. E chegou para Neemias e disse: olha, Neemias, o nosso povo que retornou para sua terra lá está numa verdadeira miséria. Está lá, mas ele está lá abandonado, está lá triste. Os muros da cidade estão caídos, as portas estão queimadas, está tudo destruído. O povo vive numa situação muito triste. E diz a palavra do Senhor que Neemias, ele se importou muito com isso, e ele ficou muito triste com isso. Embora ele tivesse nascido já durante o cativeiro babilônio e não tivesse estado em Jerusalém antes, e não tivesse conhecido como era o templo de Jerusalém antes, ele conhecia a palavra de Deus, ele conhecia o temor de Deus de Israel. E diz a palavra do Senhor que essa situação comoveu Neemias de uma determinada maneira, que ele se colocou em jejum e oração durante 4 meses. E ele orou e jejuou, e diz a palavra do Senhor que ele falava a Deus a respeito dos pecados
povo. Na sua oração ele comentava com Deus a respeito da situação do povo, mas também a esperança que Deus traria de volta para a sua pátria todos aqueles que estivessem espalhados pelos confins da terra, retornariam para a sua terra. E que ele sabia que Deus ouviria não só a sua oração, mas a oração de todos aqueles que se colocassem no mesmo sentimento de clamar por Jerusalém, de clamar pelo povo judeu, de reconstruir a sua terra novamente, de construir os muros da cidade. Aleluia. E esse fato, onde ele estava orando durante 4 meses, e um determinado dia, aconteceu uma situação muito diferente. E quando ele estava ali na presença do rei, ele estava triste. E o rei olhou para ele, contemplou e disse para Neemias: mas o que está acontecendo contigo, Neemias? Eu estou te contemplando e tu está com um olhar triste, tu estás triste, o que está acontecendo? Diz a palavra do Senhor que aqui novamente Neemias usa a arma que ele tem. Ele faz uma nova oração. Ele faz uma oração rápida com o Senhor, para que Deus o dirigisse de que maneira ele deveria falar ao rei. E diz a palavra do Senhor que ele diz ao rei: olha, rei, eu estou triste no meu coração, porque o meu povo está lá arrasado. Lá em Jerusalém estão com os muros caídos, as portas queimadas a fogo. Eles estão numa situação lamentável. Eu estou muito triste porque eles estão passando por toda essa dificuldade. Então o rei se apresenta e pede o que tu quer. E aí ele pede ao rei: olha, rei, permita que eu retorne para a minha cidade e que eu ajude a reconstruir os muros. Então o rei concede que ele retorne novamente para Jerusalém, para que ele vá a Jerusalém. Ele leve cartas de recomendação por onde ele quer que passe, para que ninguém interfira no trabalho que ele vai fazer. E ele retorna novamente para Jerusalém. E quando ele chega lá, diz a palavra do Senhor que ele faz algo muito sério. Mal raiou o dia, ele já se pôs em pé e ele começou a caminhar pela cidade e começou a fazer uma avaliação de como é que estava Jerusalém, como é que estavam os muros de Jerusalém. Ele diz que em determinados lugares onde ele estava montado o animal não podia passar devido à grande dificuldade, onde estavam ali amontoadas pedras queimadas em lugares arrasados. Ele tem uma visão da situação, mas ao mesmo tempo ele chama o povo e ele diz: olha, nós vamos retornar a construir aqui. Nós vamos reconstruir os muros de Jerusalém. Nós vamos reconstruir. E todos irão trabalhar. E Deus nos dará a vitória. Então diz a palavra de Deus que os inimigos do povo judeu começaram a levantar falsos e começaram a zombar do povo de Deus, porque eles tinham uma obra a fazer, eles tinham que reconstruir os muros de Jerusalém. Então eles começaram lá, Sanbalate e Tobias, começaram a fazer investidas, humilhando o povo. Mas o quê? Como é que vocês vão reconstruir Jerusalém? Aí até as pedras de vocês foram queimadas a fogo, vocês não têm condições, as portas foram queimadas, vocês são fracos, vocês não podem. E o povo quis desanimar, e novamente Neemias vem, fortalece o povo e ora novamente: olha, Senhor, lembra do que eu estou fazendo, lembra do que eu estou fazendo, Senhor, fortalece-me mais uma vez. E começam então, iniciam uma obra. Neemias então organiza todas aquelas famílias que estavam morando ali e coloca cada um deles em uma parte do muro para voltar à reconstrução. E eles começam a reconstruir o templo de Jerusalém, ali os muros de Jerusalém. O templo já estava reconstruído. Eles começaram a reconstruir novamente ali. E quando eles estavam reconstruindo novamente, vem Sanbalate e Tobias e começam a fazer investidas e começam a fazer, muitas vezes ridicularizando: vocês são fracos, vocês não podem, vocês não têm o material necessário, vocês não têm força suficiente, vocês não têm condições de reconstruir. Só que aqui a prudência de Neemias se reflete através da sua vida de oração. Aleluia. Novamente Neemias ora, se coloca diante de Deus e anima o povo. Então, não contente com isso, os
escondidas mentindo, dizendo: olha, vocês vão sofrer um ataque a qualquer momento. Nós estamos juntando forças aqui, e a qualquer momento vocês vão ser atacados. Vocês não vão conseguir terminar essa obra. Essa obra vai ficar pela metade. Essa obra não vai ter o crescimento. Essa obra não vai chegar onde ela tem que chegar. Essa obra não vai chegar no final. E aí Neemias fala o seguinte: olha, ele junta novamente o povo e diz agora o seguinte: nós temos é que confiar em Deus. Deixa eles falar o que eles quiserem, mas nós temos uma obra para terminar. E o que Neemias fez? Neemias fez duas coisas para o povo. Ele organizou os grupos e colocou para eles: em uma mão eles tinham arma de guerra, e na outra mão eles tinham ali os instrumentos para a reconstrução do muro. E diz a palavra do Senhor que ele encorajou o povo a ser vigilante. Enquanto uns vigiavam, uns cuidavam para ver se não vinha um ataque do inimigo, os outros iam reconstruindo e tinham junto consigo as armas, para que se o inimigo viesse, eles continuassem aí a reconstruir. Se eles tivessem que sair à luta, eles sairiam à luta. Mas a obra que eles estavam fazendo era muito importante, ela não podia parar de jeito nenhum. Era tanto que ele mandava grupos de trabalho, e ele colocou para o povo o seguinte: olha, se vocês estão preocupados com essa obra, com o crescimento dessa obra, vocês estão preocupados com a afronta do inimigo, vocês estão preocupados com o ataque que vem, então a primeira coisa, a providência a fazer é trabalhar, é construir, é se colocar na brecha, é não deixar o inimigo entrar, é fechar as portas, é fechar o muro. E vocês têm que lutar pela família de vocês. Lutem pelas esposas, pelos filhos que vocês têm. Vocês estão aqui com um propósito. E novamente encorajou o povo. A palavra nos fala que era tanto que Neemias mesmo se colocou no trabalho junto com os outros e junto com seus irmãos. Eles tinham tempo somente trocar de roupa e não largavam as armas e não largavam os instrumentos para continuarem construindo. E das cinzas que a cidade estava, eles foram reconstruindo novamente os muros de Jerusalém. Por que muros reconstruídos? Porque quando os muros estavam no chão, qualquer inimigo viria e atacaria e destruiria com o povo novamente. Mas com o muro reconstruído, com as portas no lugar, o inimigo não teria como entrar novamente. E ele começa a ver essa situação, ele encoraja o povo a lutar pela sua família, e ele coloca o povo ali trabalhando. Numa mão eles tinham uma obra, na outra eles tinham uma espada. Eles tinham que trabalhar sem cessar. Eles trabalhar e ficar pronto para a batalha. E se a qualquer momento tocasse o chofar, que eram as trombetas de guerra deles, se tocasse o chofar, eles tinham que pegar das armas e sair em batalha. Enquanto o chofar não tocava, eles continuavam ali com o seu trabalho, reconstruindo os muros de Jerusalém. Aleluia. Neemias, nesse momento, ele começa a ver o problema que estava acontecendo dentro também, do lado de dentro. Quais eram os problemas que a população estava enfrentando? Muitos estavam pegando, não tinham condições, tomavam empréstimos para sustentar suas famílias. Muitos não tinham que pagar, não tinham como pagar, e estavam novamente vendendo seus filhos como escravos para os próprios judeus. E Neemias chama eles e diz: a partir de agora vocês não vão fazer mais dessa maneira. Nós todos vamos trabalhar em um único propósito, porque irmão não pode ficar com o irmão. Irmão tem que trabalhar junto. E novamente ora a Deus e pede a Deus a direção para trabalhar com aquele povo, para conduzir o povo de maneira correta. Só que ele continua também o trabalho, continua ali trabalhando, continua crescendo. E quando os inimigos deles, Sanbalat e Tobias, viram que o muro estava reconstruído, diz a palavra do Senhor, que eles ficaram irados. Eles foram tomados de uma tamanha ira, Sanbalat. Mas não pode, esse povo fraco aí está reconstruindo o muro. E começaram a preparar uma cilada para Neemias. Eles fizeram a seguinte estratégia. Eles mandaram chamar Neemias por 4 vezes, para que Neemias descesse a cidade deles, no encontro deles, que eles queriam conversar com Neemias, que eles queriam saber como é que era a
cidade. Só que Neemias, ele tinha uma vida em contato direto com Deus. E ele vivia em constante oração. Constantemente ele estava orando, pedindo a direção de Deus. E quando você está orando, pode vir cilada do inimigo da onde for, o Senhor sempre vai te dar o livramento para onde sair. Então Neemias aqui diz para ele, olha, lá no capítulo 6, versículo 3, diz, olha, eu não posso ir, eu não posso parar, eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar, eu não vou descer lá. Pode avisar. E nas 4 vezes ele responde a mesma coisa, que ele estava fazendo uma grande obra. E que essa obra não podia parar de jeito nenhum. Como eles viram que não conseguiam fazer Neemias descer, eles mandaram uma carta mentirosa, difamatória. Uma carta aberta para Neemias dizendo que Neemias estava reconstruindo para transformar Jerusalém num forte e que ele seria o rei sobre Jerusalém. Neemias mais uma vez ora e se coloca diante de Deus e ainda diz, olha, isso é mentira, eu nem vou descer para responder essa carta também. Eu não vou responder a difamação, porque eu estou fazendo a obra do Senhor. Não contentes com isso, não contentes com preparar cilada, não contentes com tentar difamar Neemias, eles prepararam uma outra armadilha. Eles pegaram um profeta mercenário chamado Semaías. E Semaías disse para Neemias que tinha uma profecia de Deus para ele. Se trancou na casa dele e disse, olha, Neemias, eu tenho para te dizer, Neemias, que tu está correndo perigo de vida. Estão querendo te matar, Neemias. Mas eu tenho para te dizer, Neemias, o seguinte, vamos comigo lá para dentro do templo. Vamos passar lá nas câmaras secretas, lá no lugar santo. Só que Neemias temia o Senhor. Neemias orava a Deus. Neemias discerniu e disse, olha, eu sei que isso não é profecia de Deus. Porque se eu entrar onde tu quer que eu entre, eu não tenho autoridade para entrar lá no santo. Se eu entrar lá, o Senhor me fulmina. Ele teve aqui o discernimento do Senhor. Ele percebeu que ali havia mais uma afronta do inimigo. Porque Semaías tinha sido subornado por Sanbalat e Tobias para levar então Neemias para este local onde eles estavam à espera. Então, de maneira nenhuma, Neemias fraqueja. Por quê? Porque Neemias está sempre orando e novamente aqui aparece a oração de Neemias para que Deus o sustente, para que Deus o fortaleça, para que Deus se lembre dele, para que Deus mantenha ele na situação. Aleluia. Só que aí terminado, continuaram a trabalhar ali e concluíram a obra. O povo levou ali mais de 20 anos. 21 anos para reconstruir o templo de Jerusalém. Depois disso passaram-se 60 anos. Entre o capítulo 6 e o capítulo 7 de Esdras tem uma passagem de 60 anos, que é o período da rainha Esther. 80 anos haviam se passado e ninguém tinha conseguido reconstruir os muros de Jerusalém. Mas agora vem Neemias e reconstrói o muro em 52 dias. Por quê, irmãos? Porque ele tinha um trabalho, um propósito a fazer. Ele tinha algo muito sério a fazer. E ele era um homem que estava em constante oração. Deus falava com ele. Deus o protegia. Deus dava o discernimento da situação dele. Dava sabedoria para ele agir. Quando nós nos colocamos diante da presença do Senhor para fazer alguma coisa, para mudar a situação, para se importar como Neemias se importou e se coloca diante de Deus, Deus se responsabiliza por todos os fatos que vamos fazer. Só que aqui em todo momento eu vejo aqui a oração de Neemias. A oração de Neemias. A se colocar diante de Deus. Deus vai falar com o Senhor que logo depois eles reconstruíram o muro, ele mandou trancar as portas com fechaduras e ferrolhos para que o inimigo não pudesse mais entrar. Ele organiza novamente o povo de Israel, ele faz um recenseamento, ele faz uma limpeza naquela nação. Porque o problema de Neemias não era
Jerusalém também. Havia pessoas dentro de Jerusalém que tinham parentesco com Tobias. E eles passavam todas as informações que estavam acontecendo dentro de Jerusalém para Sanbalat de Tobias. Mandavam e de lá também traziam as informações falsas que haveria ataque do inimigo. Para quê? Para amedrontar a população. E tudo isso era para impedir a obra de crescer. Tudo isso era para impedir a obra de ser concluída. Você está entendendo o que Deus quer falar nessa noite? Então, Neemias organiza tudo, deixa tudo bonitinho, deixa tudo prontinho. Traz o povo novamente a buscar ao Senhor. Manda novamente ali Esdras, faz a leitura da palavra do Senhor. Como eles não entendiam mais o hebraico, os levitas vão fazendo para eles a tradução para o aramaico, que era a língua que eles estavam falando na época, para que o povo entendesse. Já para o Senhor que o povo desde a manhã até o meio-dia ficou em pé, ouvindo a palavra de Deus. E uns choravam, e uns clamavam e se arrependiam por tudo aquilo que Deus havia falado. Novamente ele trouxe as festas que tinham sido esquecidas. Eles celebram as festas dos tabernáculos. Eles firmam um compromisso com Deus. E eles afirmam ainda por escrito que eles não vão mais deixar de fazer a obra de Deus. Eles não vão mais deixar o Senhor. Só que Neemias se ausenta novamente. Por 2 anos ele volta a Suzã. Enquanto ele está lá em Suzã, ele ouve notícias de novo de Jerusalém. Que lá em Jerusalém também o povo dele estava deixando de fazer aquilo. Tudo aquele trabalho que ele tinha sido feito. Porque lá, Tobias já tinha conseguido até um espacinho lá no templo. Já tinha escrivaninha e tudo das coisas dele. Neemias retorna furioso, bota para fora tudo. E ainda todos aqueles que estavam junto com ele voltam para fora da cidade e dizem: agora não, aqui não. Vocês fizeram um compromisso de andar de maneira correta. Agora não quero mais coisas erradas dentro do templo. Porque já estava sendo organizado, já tinha sido tudo construído, reconstruído de novo. E aí Neemias novamente faz uma purificação dos levitas, dos sacerdotes. Por quê? Porque estavam deixando de fazer a vontade do Senhor, não estavam mais nem sustentando os levitas conforme era ordenado. Os levitas tinham ido campo fora para conseguir sustentar suas famílias. Ele novamente traz de novo o povo a buscar o Senhor, ao arrependimento, a se purificar, a fazer a vontade de Deus. E aí termina o livro de Neemias assim como ele começa. O livro de Neemias começa com uma oração e termina com uma oração. O que me diz aqui a respeito disso? Que nós temos 7 momentos da oração. Oração, o que é isso? A oração é uma atitude, é uma ação. 7 momentos da vida de Neemias, da oração de Neemias, que vão fazer a diferença, que fizeram a diferença e vão fazer a diferença nas nossas vidas. O primeiro momento: oração de um coração que se importa. Porque a primeira providência, a primeira coisa que Neemias fez, quando ele soube da situação que estava vivendo o povo de Israel lá em Jerusalém, ele se colocou na oração. A primeira posição, a primeira situação, a primeira coisa que um coração que se importa faz é se colocar em oração. Ele não estava em Jerusalém, ele não viveu em Jerusalém, mas ele conhecia o Deus dos deuses, ele conhecia o Senhor dos senhores, e ele sabia que em Jerusalém havia um povo de Deus. Ele se importou com o sofrimento dos seus irmãos. Ele poderia ter dito: muito bem, estão chorando lá, o problema é deles, eu estou muito bem aqui, estabelecido, eu tenho um cargo bom, eu sou copeiro do rei. Eu tenho um alimento bom de cada dia, eu tenho um lugar bom de ficar, então por que eu estou me importando com meus irmãos que ficaram lá? Mas não. O que fez diferença? A oração de um coração que se importa. Deus ouve a oração de um coração que se importa. Que se importa com o seu irmão, que se importa com aquele que deixou a casa de Deus, que se importa em orar e se colocar na brecha e clamar por aquelas pessoas